Olá, meus queridos. Estamos aqui novamente para iniciar o nosso trabalho, nosso estudo e juntos descobrirmos um pouquinho mais a respeito desse tema que é comportamentos compulsivos, dependências e libertação espiritual. Eu sou Jacinta, sejam todos bem-vindos. O estudo de hoje propõe compreender mecanismos de aprisionamento da vontade e caminhos possíveis de libertação. A pergunta central não é apenas o que a pessoa usa ou repete, mas também do que é que esta pessoa está tentando fugir, o que ela está tentando preencher, controlar ou anestesiar. Nesse estudo, conectamos bases espíritas clássicas com referências contemporâneas sobre hábito, sofrimento, dependência e cuidado integral. Antes da gente começar a falar sobre dependência e cuidado, nós precisamos definir o que é vício. No dicionário, dependência em relação ao consumo de alguma coisa. Isso é vício. Um mau hábito ou a necessidade física e psicológica de uma substância. Mas para a gente descrever a condição sem reduzir a pessoa a ela e preservar com respeito e responsabilidade moral, nós temos que dissociar essa ideia de vício, essa palavra, dos conceitos sociais de certo e errado, ético e moral. Por exemplo, em alguns países é proibido consumir bebidas alcoólicas, mas é aceitável que um homem se case com três ou quatro mulheres. Já em outros países, as bebidas são aceitas naturalmente, enquanto o casamento múltiplo seria contra a lei. Então, vocês veem que isso é um conceito muito humano, que varia de sociedade para sociedade. Por isso que a gente hoje não chama mais de vício. Isso é uma palavra muito estigmatizante e pejorativa. Então, a gente vai substituir isso por dependência, e aí a gente pode falar de uma pessoa com dependência, ou de uso problemático, seja de substâncias ou comportamentos compulsivos, que vai descrever as ações que não conseguem ser controladas, ou um padrão repetitivo que rouba a liberdade. Aí a pessoa está em sofrimento, ou num processo de aprisionamento e libertação, ou num processo de compulsão, mas deixa de ser um vício e a pessoa deixa de ser um viciado. Que isso seria realmente muito pobre para explicar a situação complexa em que todos ficamos por algum tempo. Então, o que nós entendemos hoje por dependência? A compreensão contemporânea distingue o uso ocasional do uso de risco, a dependência e os comportamentos compulsivos, reconhecendo graus, contextos, padrões diferentes, né? Nem todo excesso configura dependência clínica, mas todo padrão repetitivo que rouba a liberdade, desorganiza a vida e produz sofrimento merece uma atenção séria. Essa abordagem que a gente está fazendo hoje considera esses fatores biológicos, emocionais, sociais, ambientais e, claro, espirituais. E falando desse tema hoje é exatamente por isso, porque os comportamentos compulsivos atravessam diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, contextos religiosos e aparecem tanto de formas clássicas quanto em expressões desse mundo moderno, que só apareceram agora recentemente. Por exemplo, as substâncias, os jogos, as apostas online, as redes sociais, a pornografia, as compras excessivas, a comida e o trabalho excessivos. Do ponto de vista espírita, dependência não deve ser tratada como um rótulo moral negativo, de jeito nenhum. A caridade começa pelo olhar sem desprezo. A responsabilidade começa quando a mudança deixa de ser terceirizada, ou seja, quando a gente para de esperar que o outro mude ou a mudança venha de fora. O ser espiritual é um conjunto que une o espírito, o perispírito e o corpo material.
o que mostra muito bem nesse gráfico aqui da Uniespírito. Nós somos seres multidimensionais. Temos várias camadas que precisam de atenção. Temos os componentes biológicos, psicológico, social, ambiental, que nós também sofremos influências, impactos e também influenciamos. Temos o componente funcional e o espiritual, que é mais do que tudo objeto da nossa atenção hoje. Vamos diferenciando aos poucos antes da gente começar a falar do lado espiritual. Uso, abuso, dependência e compulsão. Porque a gente pode pensar que é tudo a mesma coisa, mas não é. O uso ocasional não é o mesmo que o uso nocivo. O abuso aparece quando há um prejuízo recorrente, um risco aumentado ou um descontrole frequente. A dependência tende a incluir a fissura, ou seja, a quebra com a realidade, a tolerância, a repetição, apesar do dano, a dificuldade de interromper e a sua vida acaba girando em torno desse objeto do qual você depende. Os comportamentos compulsivos podem acontecer mesmo sem substância química, quando o ato repetido passa a funcionar como um regulador emocional rígido. Então, agora a gente vai separar aos poucos a nossa observação. Vamos ver que comportamentos compulsivos não envolvem apenas substâncias, mas outras coisas. As substâncias estão classificadas naquilo que a gente conhece já há centenas de anos. O álcool, o tabaco, a nicotina em forma de vape, que é recente, as drogas ilícitas e os medicamentos usados sem critério médico continuam sendo fontes importantes de adoecimento e perda de autonomia. Muitas vezes o consumo começa em contexto de curiosidade, de pertencimento grupal e alívio da ansiedade ou tentativa de autorregulação afetiva. Os nossos jovens ainda são as presas mais fáceis desse tipo de influência, porque a curiosidade faz parte da juventude. Não que não faça no resto da vida, mas quando nós somos jovens, ainda temos um mundo pela frente para descobrir. E a gente quer pertencer a um grupo, quer ter esse sentimento de que fazemos as mesmas coisas que o nosso grupo faz. E aí a nossa ansiedade aumenta, a influência do grupo também, e muitas vezes a gente acaba conhecendo essas coisas pela primeira vez. A questão é que, com o tempo, o que era uma escolha simples naquele momento, vai se tornando o eixo organizador da rotina, do humor e da sociabilidade. A outra forma de dependência são comportamentos, além das substâncias. Então, aqui nós temos os jogos, as apostas online, as redes sociais, a pornografia, as compras compulsivas, a comida, o trabalho em excesso, compõe hoje um campo amplo de dependências comportamentais. Esses padrões são reforçados como é fácil a gente se perder nesse labirinto. Por quê? Eles apresentam uma disponibilidade permanente, eles têm um design persuasivo, tudo é muito bonito, muito brilhante, muito envolvente nas imagens. Eles prometem uma recompensa imediata e uma promessa de alívio rápido. E as técnicas de marketing envolvem mensagens subliminares que são levadas até a pessoa sem você nem perceber direito aquilo que está te envolvendo. Isso é muito perigoso, assim como o álcool e o tabaco que nós falamos mais, porque eles são socialmente aceitos. Eles podem parecer invisíveis por mais tempo, apesar de produzirem um desgaste real. Então, por serem socialmente aceitos, especialmente nos últimos anos no Brasil, nós temos ouvido falar constantemente de pessoas que estão perdendo tudo por causa de apostas online. Sem falar em uso desregulado das redes sociais, que faz com que você crie uma série de outros problemas que não existiriam se você não fosse levado a se comparar o tempo todo com aquilo que você está vendo numa realidade alternativa que é a internet e achando que aquilo é a sua realidade quando não é. Então, é realmente preocupante
que esses novos comportamentos despertados pela evolução tecnológica do homem, a gente ainda não está sabendo lidar direito com eles. O vício das telas e a compulsão por jogos online, a busca incessante de estímulos digitais, mostram que muitas vezes nós não estamos apenas diante de entretenimento, mas estamos diante de tentativas repetidas de aliviar o vazio, a ansiedade, a solidão e a desconexão interior. E a Organização Mundial da Saúde reconhece o transtorno por jogos eletrônicos quando há perda de controle, quando a prioridade é dada ao jogo, em detrimento de outras coisas da sua vida, e você continua fazendo aquilo apesar dos prejuízos. O tédio crônico também merece atenção. Ele nem sempre é uma simples falta do que fazer, mas pode refletir a falta de sentido, a desconexão e a dificuldade de permanecer consigo mesmo sem buscar alívio imediato nas telas. Eu trouxe para vocês essa visão da Organização Mundial da Saúde para que vocês vejam quão próximo está a ciência nas pesquisas dos conceitos que o Espiritismo traz e nos oferece os caminhos para refletir melhor a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Então, esse tipo de busca de alívio da ansiedade, da solidão, é muito comum no ser humano, sempre foi, mas agora está cada vez mais. Por quê? Na velocidade em que você tem acesso às informações da internet, ela não é a mesma velocidade do que as coisas acontecem na sua vida. Muito diferente. Então, há um gap muito grande entre aquilo que acontece tão rápido e aquilo que você vê mudando constantemente nas redes sociais e a sua vida que anda num ritmo parecendo uma tartaruga perto de tudo isso. Então, começa a haver uma insatisfação maior, começa a haver um cansaço da vida como ela é, um vazio. Essa síndrome do tédio, existe uma universidade na Inglaterra que já estuda isso desde antes dos anos 2000. Mas agora ela está cada vez maior. Quantos jovens você ouve dizer ou você vê pelo próprio comportamento que estão entediados, que não sabem o que fazer? Se ele não jogar, se ele não fizer aquilo, o que que eu vou fazer então? Como se não houvesse mais nada no mundo além daquilo. E isso eu estou falando não para culpar, nem julgar, porque eu tenho jovens em casa também, e eu sei como é difícil para eles irem além do apelo do mundo que é tão grande. À luz do Espiritismo, esse movimento pode ser compreendido como uma tentativa de preencher externamente um vazio que pede a transformação interior. Kardec nos esclarece que as paixões e as inclinações exigem esforço, autoconhecimento e vigilância moral. Joana de Ângeles nos alerta sobre o vazio existencial que os excessos materiais não conseguem saciar. A ciência contemporânea, por outro lado, também sugere que a espiritualidade e a religiosidade, quando vividas de forma saudável, podem favorecer o sentido, a regulação emocional e os melhores desfechos na saúde mental. Que a gente vem falando isso várias vezes nas palestras, né? Assim, a espiritualidade pode ajudar a reorganizar o mundo interior e reduzir a necessidade de anestesias tão constantes, que é exatamente isso que os vícios fazem na nossa vida. Eles procuram anestesiar aquela voz desesperada que está dentro da nossa mente, do nosso coração, de solidão, de tristeza, de sensação de abandono, de traumas que a gente carrega da infância e de faltas que a gente teve por tanto tempo, e aquela sensação que o objeto da nossa dependência traz de forma imediata acaba preenchendo o espaço que estava vazio para nós e por isso se torna tão difícil vencer. O que eu já observei também, como essa imagem mostra, é que crianças que estão constantemente no celular, que os pais transformaram o celular, pelo menos no Brasil, que é onde eu pude
observar melhor na babá das crianças, para que eles tenham tempo de fazer alguma coisa ou tenham algum tempo para si mesmo, as crianças ficam cada vez mais tempo no celular. E isso causa irritação, impaciência, porque as coisas, como eu mencionei antes, que acontecem numa velocidade tão rápida ali naquele objeto que está na sua mão, não vão ser desse jeito na sua vida. Então, quando as coisas não funcionarem e responderem com essa rapidez, ou quando você não tiver acesso àquilo que você quer na hora que você quer, você não vai conseguir entender por que está sendo tão difícil e isso causa uma enorme frustração. Aqui eu mencionei algumas leituras que também vou deixar lá no final, nas referências, e depois vocês podem procurar. Inclusive, ontem o Carlos me disse que esse livro, O Homem Integral, da Joana de Ângeles, já está sendo preparado para ser lançado em norueguês. Então, vamos ter mais acesso às leituras para todos terem alcance. Agora vamos falar um pouquinho sobre hábitos mentais e morais que também aprisionam. Além das substâncias e dos comportamentos, existem outro tipo de comportamentos aditivos, que são, né, viciantes. Hábitos mentais e morais que também aprisionam. E aqui é apenas uma pequena lista deles, mas eu sei que existem muitos outros. O hábito de vitimização crônica. Você sempre se fazendo de vítima, achando que sofre mais do que todo mundo no planeta, que a sua vida é mais difícil do que todos, e etc. A agressividade verbal, que infelizmente é um mau hábito que a gente nem percebe o quanto ele também nos aprisiona. A necessidade de aprovação, que isso está classificado dentro de algumas síndromes de neurodivergência, como, por exemplo, a borderline. A gente acaba mostrando uma necessidade de aprovação muito grande, como se o outro não validar você, nada tem valor. Isso também é um comportamento aditivo. A comparação constante entre você e as outras pessoas, o ressentimento de você guardar essas mágoas, ressentimentos e sentimentos amargos por muito tempo, depois que as situações já passaram, a negatividade cultivada, que a gente vive reclamando da vida e achando que nada vai dar certo porque é muito difícil, porque é muito complicado, e o pior é que a gente arruma mil atalhos e justificativas para dizer, não, mas eu estou sendo realista. E, na verdade, nós estamos sendo negativos de uma forma que vai além daquilo que a nossa fé e o nosso conhecimento busca nos ensinar. O hábito da fofoca, de falar mal dos outros, a autopiedade, que também tem a ver com a vitimização crônica, a compulsão alimentar, o excesso de compras e até, como foi mencionado antes, o excesso de trabalho, que algumas pessoas em sociedades muito materialistas ainda têm sem perceber. Quanto mais você trabalha, mais você ganha e menos você vive. A Joana fala sobre isso mais ou menos nesse livro, O Homem Integral, falando que as crises morais e emocionais dos seres humanos contemporâneos, que derivam da insegurança individual, incluindo a desconfiança, a agressão automática, o ressentimento, o ódio, a instabilidade emocional, são, por sua vez, responsáveis por níveis mais elevados e significativos de desconforto e insatisfação, formando um ciclo vicioso que se repete, aprisionando a consciência e perturbando o sistema emocional. Então, essas crises morais derivam da insegurança, incluindo desconfiança, ressentimento, etc. Elas são responsáveis pelos níveis mais elevados de insatisfação e desconforto, que vão levar novamente à insegurança e você repetir aquele ciclo continuando a perturbar a sua consciência e o seu sistema emocional. Kardec perguntou aos espíritos qual é a virtude mais valiosa de todas nessa questão 893. E eles respondem: toda virtude tem o seu valor, porque cada uma revela um passo no caminho do bem.
Mas há um mérito especial quando a pessoa, de forma consciente, resiste às próprias inclinações negativas e escolhe não se deixar levar por elas. É aqui que Kardec fala também no Evangelho segundo o Espiritismo sobre como reconhecer o verdadeiro espírita dentro do capítulo Homem de Bem. Como é que a gente reconhece o verdadeiro espírito? Eu sempre falo, pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências. Não é se ele é perfeito, não é se ele já conseguiu fazer tudo, porque as inclinações negativas elas vão aparecer sim, seja de pensar negativo, seja de falar mal dos outros, seja de fumar, seja de beber ou qualquer outro vício, dependência que a gente coloque no nosso caminho que seja prazeroso. Até comer pizza demais, porque é dopamina instantânea e isso também vira um vício, né? Haja visto a grandiosa em todos os supermercados da Noruega. É a alimentação básica dos jovens, né? Então, nós temos as tendências e as inclinações negativas, mas nós também temos as escolhas. Nós podemos escolher resistir hoje, amanhã, mais um dia, aí no outro dia a gente cai, vai e volta, porque isso faz parte do processo. A evolução não é linear. A evolução tem altos e baixos, curvas, vales e montanhas. Nós precisamos compreender que começar hoje a tentar melhorar a nossa vida é o melhor momento de sempre, seja no que for. Então, esses estados podem não parecer, porque eles não têm exatamente o nome de dependência, mas igualmente eles enfraquecem a vontade, eles fixam a consciência em faixas inferiores de repetição e comprometem os vínculos, porque a energia que a gente vai estar emanando com esse tipo de comportamento vai nos levar cada vez mais a estar presos às energias telúricas, as energias primitivas da Terra, do mundo material, e quanto mais nós estamos presos a isso, mais difícil é de a gente conseguir se ligar às faixas de energia superiores dos espíritos de luz. À luz do espiritismo, toda inclinação reiterada que deseduca a alma e reduz a liberdade interior pede autoconhecimento, disciplina moral e vigilância espiritual. Mais uma vez, a Joana fala aqui. A agressividade deve ser disciplinada pela educação. Os impulsos precisam ceder lugar às expressões superiores do espírito, pois o que não é corrigido agora ressurge lá na frente como adversário e se torna essas correntes que nos prendem e que dificultam tanto a nossa evolução. Porque o conhecimento que a gente adquire não é só para guardar na gaveta nem na estante. O conhecimento que a gente adquire é para ser colocado em prática todos os dias, nos momentos de testes, nas horas difíceis, nas dificuldades, nos momentos em que a gente está vivendo coisas que a gente não queria, nos momentos que a gente tem que combater a ansiedade porque as coisas não acontecem no tempo que a gente espera. Nos momentos em que os relacionamentos se tornam difíceis, é nessas horas que nós temos que botar em prática disciplina pela educação e ceder lugar às expressões superiores do espírito com conhecimento. Não adianta. Jesus não dizia que não são os que estão com saúde que precisam de médico, são os doentes. Então, somos nós que precisamos dessas correções constantemente. E isso vale, gente, para a vida de todo mundo, para a minha vida, para a sua vida. Em todos os momentos, nós vamos ter momentos de teste, seja em que área for. Por isso que eu quis classificar a dependência muito além de simples substâncias e vícios materiais, para que a gente saiba que o vício de desistir antes de começar, o vício de ter medo de tudo, o comportamento de achar que não vai conseguir, enfim, já repeti. Tudo isso também é uma dependência, que a gente acaba repetindo, repetindo, perdendo a nossa liberdade, deixando muitas vezes de viver ou gastando toda a nossa energia com o sofrimento por antecipação, e quando as coisas acontecem ou não acontecem até,
a gente já está desgastado porque já sofreu por antecedência. Tem até um meme no Instagram que mostra isso. O que você acha que é o problema? É uma imagem desse tamanho. O que o problema realmente é? Bem pequenininho. Mas você sofreu muito com antecedência, achando que o problema ia ser aquilo. Então, isso também é uma dependência, infelizmente. E aí, quais são os gatilhos emocionais e o que que representa a fuga psíquica? Muitos comportamentos compulsivos se intensificam diante da solidão, do tédio, da vergonha, da culpa, do medo, da frustração, do trauma ou da sensação de vazio. Nesses casos, o problema não é apenas o objeto que você está buscando, mas a função psíquica que ele passa a cumprir, ou distrair, ou anestesiar, ou preencher, ou evitar o contato com a dor. O alívio imediato, então, acaba criando a ilusão de solução, embora frequentemente aprofunde o sofrimento depois. Isso é fato. Seja você beber demais, fumar demais, comer demais, o sofrimento vem depois, porque as consequências daquilo que você está fazendo vão aparecer de uma maneira ou de outra. Então, aqui vamos ver um pouquinho sobre o cérebro, o hábito e a repetição. As experiências intensamente recompensadoras ativam circuitos de prazer e aprendizagem. Quando isso se repete, o cérebro aprende atalhos para buscar o mesmo alívio com menos reflexão, com menos esforço. Porque a função do cérebro é proteger a nossa vida. Então, quanto menos energia ele gastar, para ele está melhor. E aí, quando ele começa a receber estímulos e recompensas tão rápidas, ele vai refazendo os circuitos em busca daquele mesmo estímulo, daquela mesma sensação, para que você fique bem, para que você possa aliviar a sua tensão sem ele ter que trabalhar muito. E aí vão surgindo a tolerância, porque você toma um remédio, nós sabemos disso, às vezes os remédios perdem o efeito, porque você toma um hoje, daqui a um tempo talvez você tenha que tomar dois, porque um não serviu mais. Você desenvolve a tolerância por causa desses circuitos neurais que foram refeitos. Você desenvolve fissuras, que são quebras, e redução do interesse por experiências simples, estáveis e saudáveis, que passam a parecer menos estimulantes. Você pega uma pessoa que tem a dependência, a compulsão pelo jogo, e mande essa pessoa assistir um filme ou ler um livro. Sugiro a essa pessoa que faça isso. Vá ler um livro, vá assistir um filme. E você vai ver a inquietação que essa pessoa tem, porque os estímulos que ela recebe com aquela outra atividade, seja essa ou qualquer outra que a pessoa tenha, eles são muito mais interessantes e já estão gravados nos circuitos neurais que se acostumaram ou se reorganizaram. E aí a pessoa olha para uma outra atividade que parece que está andando em câmera lenta. Assim, a dependência não se resume apenas a pessoa gostar muito de alguma coisa. Isso é muito importante que a gente aprenda para deixar de culpar as pessoas por causa disso. Não se resume apenas a gostar muito de alguma coisa. Essa dependência reorganiza as expectativas, os impulsos, as prioridades e modifica a forma como o seu cérebro responde, influenciando as suas emoções, influenciando a maneira como você se comporta. Então, realmente fica muito difícil de você vencer. E é por isso que o tratamento integral que a gente fala é o único que, para mim, parece ter algum efeito, porque não adianta só tratar o corpo, nem só tratar o espírito, nem só tratar a mente. É preciso que a gente trate o ser humano com todas aquelas camadas e a gente aprenda que é preciso olhar para todas essas dimensões e dar atenção a cada uma delas para que a gente possa vencer. O ciclo da dependência é por isso que as pessoas muitas vezes prometem parar e elas estão sendo sinceras, só que ela recai depois.
Não por falsidade, nem por falta de vontade, mas porque o circuito já ganhou tanta força psicológica e comportamental que se torna difícil você se libertar daquilo. A dor vai acionar a busca por aquele objeto. O alívio momentâneo vai reforçar essa repetição. E a culpa vai gerar uma nova dor. E o que vai acontecer? A dor vai acionar a busca. E o alívio momentâneo vai reforçar a repetição. Então é aí onde você fica perdido nesse ciclo vicioso sem conseguir sair. E não basta você dizer, ah, se você tiver força de vontade, você consegue. Ah, se você fizer um esforço, você consegue. Não é tão fácil. É muito complexo, envolve coisas emocionais e traumas que a gente traz não só desta vida, mas de outras, e é preciso uma atenção nesse espírito fragilizado que somos nós, ainda aqui em evolução, para que a gente consiga romper esse padrão. E isso exige intervenção em vários pontos do ciclo, não apenas a boa intenção isolada. As consequências espirituais e da vida prática disso é que os impactos não são apenas físicos. No lado físico, eles vão impactar o nosso humor, o nosso sono, a nossa atenção, vão gerar uma instabilidade emocional, vão corroer os vínculos e a autoestima de cada um de nós, vão afetar as finanças, a produtividade, a confiança, a convivência familiar. Tudo isso pode ser profundamente afetado, dependendo do tipo de dependência que a gente tem. A pessoa passa a organizar a vida dela em função do próximo alívio. Ela deixa de ter uma vida espontânea e vai sempre pensar: ah, que horas eu vou poder ir ali comprar isso? Ah, onde é que eu vou achar isso aqui? Ah, se eu não achar isso, eu não vou conseguir fazer mais nada. Ah, se eu não parar, se não tiver um computador com o jogo para mim, eu não consigo fazer mais nada. E assim, todos os outros vícios. Como? Ah, tenho que falar das pessoas porque eu estou apenas fazendo um comentário. Aí entram as fofocas. Aí o lado negativo. Quando você vê, você já está de novo pensando negativo, que tudo da sua vida vai dar errado. Então, é um comportamento repetitivo, não é por acaso, né? A gente passa a organizar a nossa vida em função do alívio ou da satisfação daquilo que a gente busca. A dependência tende a estreitar os nossos horizontes. A alma vai sofrer porque a vida fica muito menor do que a alma precisa. Espiritualmente, a dependência enfraquece a vontade e favorece certos automatismos que escravizam o espírito à matéria e ao imediatismo. Quando a consciência se habitua à fuga, adia os enfrentamentos necessários, as reparações morais e o amadurecimento íntimo. Não se trata de castigo divino, mas de consequência. O espírito colhe os efeitos daquilo que ele alimenta nele mesmo. Então, às vezes, a gente diz: ah, se você fizer isso a vida inteira, você vai sofrer o castigo divino. Não sei quem diz isso, mas eu sei que algumas religiões ainda ameaçam as pessoas com castigos divinos. O que não é absolutamente verdade, porque a gente está apenas colhendo as consequências daquilo que a gente cultiva todos os dias. O nosso pensamento, o nosso comportamento se exterioriza e ele é quem faz a nossa vida ser o que ela é. E quanto mais tempo a gente leva para se dar conta daquilo, mais a gente adia as reparações morais e espirituais que são necessárias para o nosso espírito amadurecer. Só que tem um outro fator que é muito importante que a gente saiba. É preciso também, por isso tudo que eu estou falando, cultivar o auto-perdão. Nós não podemos nos criticar ou nos cobrar ou nos. É, aqueles negócios da Igreja Católica que a gente batia com o chicote, o cilício. Nós não podemos nos torturar quando a gente não consegue fazer alguma coisa diferente do que a gente faz. Porque cada um de nós só consegue ser, fazer aquilo que está ao nosso alcance naquele momento. E se a gente não faz, é porque falta algum componente e não é vontade, como eu mostrei antes.
Não é porque você é falso, não é porque você é fraco, é porque ainda não amadureceu alguma coisa dentro de você, seja psicológico, seja emocional, seja espiritual, não tem ainda aquele fator que vai ajudar você a realmente dar o passo decisivo de mudar. E quando a gente fica rodando em círculos, se perdendo naquela influência, aí entra uma outra influência que nós estudamos no Espiritismo, que são as obsessões e as influências espirituais. A visão espírita reconhece a influência espiritual e admite que os processos obsessivos podem agravar os estados de dependência e de desorganização psíquica. Mas a obsessão não explica tudo, nem substitui a avaliação médica ou psicológica. A influência não é uma absolvição. Então você não pode dizer, eu estou apenas sofrendo obsessão, então eu não consigo mudar isso. Não pode. A sintonia só existe quando os pensamentos, os desejos e os hábitos estão alinhados com as inteligências e os ambientes espirituais que estão influenciando. Então, o obsessor ou a pessoa desencarnada que está nos influenciando negativamente não vai conseguir nos influenciar se a gente não abrir a nossa porta mental primeiro. Somos nós que criamos a afinidade, e isso é claro no Espiritismo, assim como também Samuel Hahnemann, o princípio da homeopatia é esse: semelhante atrai semelhante, então semelhante cura semelhante. Nós não vamos nos aproximar nem atrair pessoas que são completamente diferentes de nós. Então, se eu gosto de beber todos os dias da semana, eu vou atrair alguém que gosta da mesma coisa e apenas perdeu o corpo físico, desencarnado, mas continua gostando daquela sensação. Então, ele vai se aproximar de mim e vai me influenciar a fazer aquilo cada vez mais. Da mesma forma, fumantes compulsivos, da mesma forma, comedores compulsivos e outras coisas que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, a doutrina espírita não nega o livre-arbítrio, mas mostra que a vontade pode estar temporariamente enfraquecida e precisa ser reeducada. As paixões não são em si um mal absoluto. Elas se tornam um problema quando elas deixam de servir a vida e passam a governar a vida. O encarnado não é um mero objeto passivo de forças externas. Pela conduta, pela vigilância e pelas escolhas diárias, é ele que abre ou fecha as portas. Então, é aqui que a gente vê a corresponsabilidade, a vontade, a liberdade, a educação das paixões. Quando a gente diz, todo mundo tem livre-arbítrio. É isso que a gente estuda no Espiritismo. Sim, nós temos livre-arbítrio. Mas no próprio Livro dos Espíritos, quando ele mostra sobre a evolução dos espíritos, fica claro que o livre-arbítrio, às vezes, tem que ser limitado, porque nós ainda não temos a vontade fortalecida, nem o conhecimento suficiente para fazer escolhas melhores. Assim como uma criança não sabe escolher tudo sozinha e precisa da orientação e da supervisão dos pais, nós, como espíritos em evolução, às vezes estamos nesse patamar que ainda não conseguimos fazer as escolhas direito e por isso a gente, sem querer, tem que estar com o nosso livre-arbítrio cerceado e limitado pela própria maneira como a gente escolhe viver. E aí, quando um obsessor, um espírito desequilibrado se aproxima de nós, ele está simplesmente buscando satisfazer a mesma coisa que ele buscava em vida, e às vezes não é com o propósito de destruir você. É porque ele quer viver aquilo, quer sentir aquilo, e você está sendo uma porta aberta. Então, para que ele tome uma garrafa de álcool, eu uso muito álcool como exemplo, porque o álcool é uma das drogas mais destruidoras que existem, classificado como carcinógeno já pela Organização Mundial da Saúde, no mesmo nível de outras substâncias, mas é uma substância permitida em quase todas as sociedades, elogiada, divulgada e consumida por quase todas as pessoas de uma forma absolutamente normal. Então, ele acaba sendo esse destruidor
de vidas e de famílias, muitas vezes de uma forma quase invisível. A gente nem imagina, a gente não imagina em proibir um parente ou alguém que a gente ama de consumir o álcool do jeito que a gente faria se fosse uma droga pesada ou um medicamento sem prescrição médica. Nós não colocamos no mesmo patamar, mas ele está. Então, para que o espírito consuma a emanação etílica, que é invisível para nós e que é a evaporação do álcool, para que ele consuma uma garrafa, ele precisa que você tome três ou quatro. Então, assim, você acaba piorando e aumentando ainda mais a sua dependência quando existe, além da sua própria vontade enfraquecida, a influência espiritual. E é por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Para isso é que existe o conhecimento. Então, a percepção espírita profunda sempre evita os extremos. Ou culpar apenas os espíritos obsessores, ou culpar apenas o indivíduo porque tem uma vontade fraca, sem considerar uma fragilidade muito mais complexa que nós carregamos. O auxílio espiritual é real, mas precisa encontrar a cooperação, a sinceridade e a perseverança no bem. Libertar-se envolve restaurar o seu comando interior, a sua lucidez e a disciplina moral progressiva. André Luiz fala aqui sobre o pensamento e o quanto ele cria a nossa realidade, porque ele é a continuação de nós mesmos. E é preciso que a gente leia mais, se esclareça mais, para poder compreender isso melhor. Muitas dependências nascem das dores sem nome, que eu já falei várias vezes. Solidão, abandono, trauma, tédio, culpa, vergonha, raiva ou um medo persistente. Outras se ligam a paixões ainda mais indisciplinadas, que se transformam em portas também para a obsessão se instalar. E essas portas são orgulho em excesso, vaidade em excesso, sensualidade sem controle, desejo de poder, fuga sistemática do esforço, fuga da realidade. Tudo isso faz parte dessas outras paixões indisciplinadas que são simplesmente o reflexo de quem nós fomos em outras vidas. O reflexo de vidas sem disciplina, sem abrir mão de nada, com facilidade de todos os tipos, com posições sociais diferentes das que a gente vem agora e classes sociais diferentes. Então, nessa vida, muitas vezes a gente vive esse embate com o orgulho, com a vaidade ou com a sensualidade descontrolada, porque foi assim que a gente viveu por vidas e vidas. E agora, nessa vida, a gente é convidado a aprender um novo comportamento, a poder se disciplinar e aprender novas visões, mas a gente ainda não sabe como. Então, na visão espírita, o presente, que é a nossa vida de hoje, ele frequentemente, ele sempre vai dialogar com as tendências antigas que a gente traz e que podem reaparecer ou ser reativadas pelas circunstâncias da encarnação atual. Elas vão funcionar ao mesmo tempo como uma prova, como uma expiação ou como uma oportunidade de transformação. Nós falamos muito bem sobre isso na palestra sobre a lei de causa e efeito. Então, quando essas tendências reaparecem, porque nós não vamos lidar com tudo que a gente fez nas outras vidas de uma vez, não. Ninguém consegue. Nós vamos lidar com algumas coisas que têm a ver com essa encarnação que nós escolhemos agora para testar exatamente aqueles pontos que a gente deixou de resolver. Então, elas vão aparecer na nossa vida como circunstâncias, como ofertas, como oportunidades, e a gente vai estar exposto àquilo para saber exatamente o quanto a gente amadureceu, se desenvolveu ou não. E Kardec mais uma vez pergunta aos espíritos: nas suas novas experiências, o espírito vai conservar traços do caráter moral das suas existências anteriores? E eles respondem: sim, isso pode acontecer, mas melhorando-se, ele muda. Então, mais uma vez, está em nossas mãos, lembrando que não estou dizendo que é fácil. Estou apenas reafirmando que sempre está em nossas mãos a escolha. Por mais difícil que ela seja, em algum momento a gente consegue dar um passo,
em direção à luz. E aí a gente usa o exemplo desse mestre querido, Jesus, que nos ensinou com a vida dele. Ele não humilhava as pessoas. Ele chamava as pessoas à consciência, oferecendo misericórdia e convidando a transformação. O que é que ele dizia? Tua fé te curou. Vá e não erres mais. Então ele chamava a pessoa a ter a consciência de que elas também têm o poder de mudar a própria vida. E oferecia misericórdia, curava, não perguntava nada, por que que a pessoa estava daquele jeito ali, e convidava pessoas à transformação. Recomendava vigiar e orar como chaves de superação, que vigiar é ter lucidez sobre si mesmo e orar é buscar o amparo superior. O autoconhecimento, através da lucidez e do vigiar que a gente fala, permite identificar os gatilhos, as fragilidades, os autoenganos, os contextos de risco que mantêm essa repetição. Então, se eu sei que ali naquela festa ou naquele ambiente vai ter aquilo tudo que é fácil para mim me perder, eu não vou. Se eu sei que naquele lugar vai ter um monte de gente que só fala mal da vida dos outros e fofoca isso, eu me afasto. Então, eu me retiro daquele contexto, já que eu ainda tenho a dificuldade de disciplinar o meu comportamento, eu me retiro do contexto de risco e vou procurar identificar o gatilho. O que que me leva a comer demais? Quando eu estou triste, insatisfeita, o que que me leva a ficar reclamando, falando mal dos outros? Quando eu acho que a minha vida não é do jeito que eu queria, e assim a gente vai conseguindo observar a si mesmo e aprender um pouco mais com a nossa própria vida. Esse é o autoconhecimento. E a vigilância significa cuidar do ambiente interno e do ambiente externo, dos pensamentos, das companhias, do acesso que a gente tem às coisas, das rotinas e dos horários. Já a prece não substitui o esforço, mas fortalece interiormente quem precisa sustentar o esforço ao longo do tempo, que a gente acha talvez que, eu vou fazer uma prece, ou eu vou pedir a alguém que eu gosto, que eu confio, para fazer uma prece por mim, para que as coisas mudem. Mas não mudam só assim. Apesar da prece ser, quando feita com sinceridade, ajuda a acalmar a mente, a reorganizar a nossa intenção, a devolver a clareza, a nossa consciência, a recuperar o eixo interior no meio da dor, da recaída, da tentação. Sim, a prece é milagrosa. Ela é um recurso fantástico que nós temos para acalmar a nossa mente, porque a gente respira, porque a gente entra em contato com Deus, porque a gente abre o nosso coração, porque a gente recebe as energias do bem. Tudo isso é fundamental, mas só isso não é suficiente se a gente também não fizer o esforço que é o que a gente diz a nossa parte. À luz da espiritualidade, a prece eleva a sintonia e nos torna mais receptivos ao amparo, à inspiração e aos recursos superiores de fortalecimento moral. À luz da ciência, práticas espirituais e contemplativas podem favorecer a regulação emocional, a redução do estresse e as formas mais saudáveis de enfrentamento. Assim, orar não é fugir da realidade, nem esperar uma solução mágica. É criar dentro de si mesmo um espaço de lucidez, de humildade, de esperança, que ajuda a pessoa a retomar a direção e a perseverar no caminho da transformação. Então, sim, a oração é fundamental na nossa vida, especialmente nós depois de adquirirmos esse conhecimento. É preciso que a gente possa criar essa ponte entre a luz que a espiritualidade nos oferece e a própria ciência, como já tem mostrado, e eu já falei em várias oportunidades, várias palestras, que as práticas espirituais nos ajudam porque favorecem muito a regulação emocional. No momento de meditação, você consegue adquirir uma calma, um bem-estar que você não conseguiria de outra forma. Então, aí é onde entra o tratamento integral. O apoio espiritual é valioso, mas deve andar lado a lado com a medicina,
com a psicologia, com a psiquiatria, com os grupos de apoio necessários. Tratar o espírito sem desamparar o corpo e tratar o corpo sem esquecer da alma. Esse é o eixo de uma abordagem integral. Quanto maior o grau de prejuízo, ou seja, quanto maior a nossa dependência em relação a qualquer coisa, maior a necessidade de um plano estruturado, de um acompanhamento responsável e de uma rede de suporte. Dificilmente a libertação acontece por um impulso emocional isolado. Não é assim, ah, hoje eu acordei, não vou mais fumar. Hoje eu acordei, não vou mais fazer isso. Mas essa libertação acontece por uma mudança diária de hábitos, de pensamentos e de escolhas. E aí é onde entra. A minha vontade não está dando conta, não está funcionando só querer. Então eu vou buscar ajuda da psicologia, eu vou buscar um psiquiatra, eu vou buscar um medicamento que me fortaleça, que modifique as minhas conexões neurais para que eu tenha forças, a força espiritual de conseguir mudar aquilo que eu preciso na minha vida enquanto ainda é tempo. Aí os recursos espíritas ajudam muito. A prece, o passe, o evangelho no lar, o estudo doutrinário que vai nos esclarecer a respeito das coisas, o atendimento fraterno, quando a gente precisa conversar e buscar um pouco de orientação e a desobsessão quando ela é indicada. Sem falar no serviço no bem, que nos ajuda muito a fortalecer a vontade e a esperança. Então, esses recursos ajudam a reorganizar a vida interior, ampliar a nossa consciência e substituir os hábitos de fuga pelos vínculos com sentido. O valor dessas práticas cresce quando elas são vividas com constância e integrados às nossas atitudes concretas. Então, não é, como eu sempre digo, vou no centro hoje, uma vez por semana. Aí eu vou fazer a prece, vou respirar, vou me acalmar. E os outros dias da semana não faço nada. Ou vou fazer o evangelho no lar. Ah, então no dia do evangelho no lar eu faço a oração. E nos outros dias da semana eu não faço nada. Então não vai funcionar. É preciso constância e atitudes concretas, escolhas verdadeiras que a gente faça um passo de cada vez para que a gente consiga de fato mudar alguma coisa. Hoje, a ciência entende a dependência como um transtorno multifatorial, envolvendo o cérebro, o comportamento, o ambiente onde nós vivemos, o sofrimento psíquico que a gente carrega. A OMS defende estratégias biopsicossociais integradas para o tratamento dos transtornos por uso de substâncias. Por isso, ela não pode ser reduzida, ou seja, a dependência, à falta de vontade ou falha moral. Muitas vezes a pessoa quer parar, tenta parar, sofre porque não consegue, se culpa, retorna, porque o problema afeta também os mecanismos de recompensa, de estresse e de autocontrole. E por isso, esse quadro pede um olhar mais amplo e mais compassivo. Se a dependência atinge o corpo, e a mente, as emoções, os vínculos e na visão espírita, ela também atinge a dimensão espiritual, o cuidado também tem que ser múltiplo. Não vou cuidar só do corpo, nem só da mente, nem só do espírito. As abordagens integradas, que são médicas, psicológicas, psicossociais e espirituais, tendem a ser mais eficazes do que soluções isoladas. O esforço pessoal continua sendo essencial, mas floresce melhor quando encontra apoio, acolhimento e tratamento adequado. Então, às vezes, nós temos preconceito, sim, com medicamentos, com médico, com psiquiatra, e vamos, dentro de uma visão religiosa, achar que se eu não consigo sozinha, se eu não consigo com a ajuda de Jesus, se eu não consigo com a ajuda dos Espíritos, eu não vou conseguir de outro jeito. E é um grande erro isso, porque se já está instalado no físico, já mudou as nossas conexões neuronais, o nosso cérebro, já não podemos mais dizer que é falta de vontade, que é fraqueza da pessoa, ou que é uma falha moral, que a pessoa não muda porque não quer. Se ela realmente aprendesse sobre os conhecimentos espirituais, ela mudaria. Não é.
Essa dependência já atingiu o corpo, então ela precisa de um esforço conjunto para que nós possamos vencer esse preconceito e dizer: não, eu preciso, eu não estou com vontade de largar essa dependência, não, mas eu sei que ela está me fazendo mal, então eu preciso de ajuda médica, preciso de orientação, preciso talvez de um medicamento que acalme a minha mente ou que silencie a minha mente para que eu possa finalmente olhar para isso de outra forma. Fazer uma meditação mais constantemente, ou me dedicar mais às orações todos os dias. E aí a gente realmente consegue dar um passo na direção certa, né? Isso, esses tratamentos que eu mencionei, não eliminam a responsabilidade pessoal, mas recoloca essa responsabilidade num lugar mais verdadeiro. O indivíduo continua sendo chamado ao esforço próprio, a ter honestidade consigo mesmo, a perseverar na mudança, mas esse esforço vai florescer melhor quando ele encontra apoio, tratamento adequado e acolhimento em rede da nossa família, dos nossos amigos, do grupo que a gente frequenta, do trabalho, seja onde for. Então, em vez de um julgamento simplista que vai reduzir as pessoas a uma coisa, o que mais ajuda é a combinação da compaixão coletiva com o compromisso individual. Compreender sem passar a mão, sustentar sem controlar, orientar sem humilhar. A mudança raramente acontece por uma imposição, nem por vergonha. Ela se torna mais possível quando a pessoa é vista na sua dor, em sua dignidade e na sua capacidade real de reconstrução. É misericórdia que Jesus nos pede. O sono regular, o exercício compatível, a rotina previsível, o acompanhamento clínico, a psicoterapia, os grupos de apoio, o evangelho no lar, o passe no centro, tudo isso vão, em conjunto, se transformar nos instrumentos reais de proteção e de ajuda eficaz para que a gente consiga mudar. Então, quais seriam os passos concretos para que a gente conseguisse superar essa condição? Primeiro, reconhecer sem se enganar, dar nome ao problema. É o primeiro movimento de libertação. Sim, eu sou dependente disso ou daquilo. Sim, eu preciso disso durante o meu dia, todos os dias, senão eu não vou conseguir funcionar. Depois, reduzir o acesso a isso. Mapear os gatilhos, o que que leva você a buscar isso toda hora. Fortalecer os vínculos honestos. Estabelecer metas pequenas e sustentáveis. E cultivar práticas de interiorização. Essas metas pequenas e sustentáveis não é vou parar de fazer isso de uma vez por todas, da noite para o dia. Não vai funcionar. É muito mais importante a perseverança e passinhos de bebê que a gente vai sendo levado na mesma direção concreta do que tentar fazer tudo de uma vez. E as práticas de interiorização, quando a gente consegue acalmar, preencher a nossa mente, o nosso coração, através de uma meditação, através de respiração consciente, de outras técnicas como grounding, como o journaling, que você vai escrever sobre os seus pensamentos e sentimentos, você vai se conhecer muito melhor. E aí você vai evitar continuar carregando esse vazio no peito, né? E essa inadequação ou essa dificuldade de relacionamento social que às vezes a gente carrega. E após as recaídas, é preciso recomeçar sem cinismo e nem autodestruição, porque a perseverança vale mais do que tentar ser herói de uma vez. Porque a recaída, ela não deve ser vista automaticamente como um fracasso total, mas como um sinal de que o processo ainda precisa de ajustes, ainda precisa de apoio, ainda precisa de acertos, de correção de rotas. E o risco está em você transformar essa queda na sua identidade, em quem você é. Eu sou isso e eu nunca vou conseguir mudar. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer consigo mesmo. A visão espírita recusa tal condenação definitiva. Toda paixão pode ser educada. Toda vitória vai estar ligada a um trabalho interior continuado, e toda alma sempre pode recomeçar.
E aqui, no encerramento, antes de chegar ao fim, eu trouxe uma mensagem de Santo Agostinho, que é muito bonita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, desculpe, no Livro dos Espíritos, questão 919. Ele pergunta aos espíritos: qual é o meio prático mais eficaz que o homem tem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E aí eles respondem que simplesmente com a máxima de um sábio da antiguidade que diz: conhece-te a ti mesmo. Porque se você aprender a se conhecer, você já está no caminho. Aí Kardec replica: sim, nós sabemos da sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade é exatamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir fazer isso? E aí quem responde é o espírito de Santo Agostinho. Ele diz: façam como eu fazia quando eu estive na Terra. No fim do dia, parem por alguns minutos e observem a própria consciência. Relembrem o que vocês viveram, o que vocês disseram, o que sentiram, e perguntem a si mesmo se deixaram de cumprir algum dever, se feriram alguém, se agiram com verdade e retidão. Foi assim que eu aprendi a me conhecer e a perceber o que é que em mim precisava ser transformado. Quem cria esse hábito de todas as noites revisar sinceramente as próprias atitudes, reconhecendo o bem e o mal que praticou, e pede a Deus e ao seu anjo guardião clareza para enxergar melhor, essa pessoa sempre vai encontrar uma grande força para se aperfeiçoar. Acreditem, Deus ampara quem deseja de fato melhorar. Por isso, perguntem a si mesmos: o que que eu fiz hoje? Com que intenção eu agi dessa ou daquela maneira? Eu fiz alguma coisa que, se fosse outra pessoa fazendo, eu criticaria? Eu tomei alguma atitude que eu teria vergonha de admitir? Fazendo isso, você vai estar fazendo um exame da sua consciência diariamente e assim se fortalecendo para conseguir enfrentar cada dia como metas pequenas. A cada dia basta o seu mal. Jesus também disse isso, está lá no Sermão da Montanha. Então não adianta se preocupar pelo dia de amanhã, se desesperar ou querer controlar aquilo que ainda não aconteceu. A gente precisa cuidar do dia de hoje. E se a gente hoje reconhecer que fez algo que não deveria, ou que criticaria nos outros, ou que tem um caminho para mudar, ou aquilo que nós gostaríamos de corrigir, já está bom demais se a gente conseguir um dia de cada vez. Então, finalizando, a gente uniu isso tudo, que são as referências espíritas e contemporâneas, mostrando que o espiritismo e a ciência trabalham em conjunto. Kardec enfatiza o livre-arbítrio, o autoconhecimento, a educação das paixões e o fortalecimento moral. André Luiz, nos seus diversos livros, fala sobre sintonia mental, sobre vampirização psíquica, sobre a corresponsabilidade espiritual. E as pesquisas científicas mostram como o ambiente, a repetição, a vulnerabilidade emocional modulam o comportamento, trazendo na literatura contemporânea as descrições muito bem feitas dos circuitos de recompensa, do hábito, do risco, das estratégias de cuidado. Então, essas duas frentes não precisam competir, podem dialogar numa abordagem que vai unir a responsabilidade, a compaixão, a complexidade e o tratamento integral. A referência espírita vai iluminar o nosso sentido moral e espiritual. E a referência contemporânea vai nos ajudar a compreender os mecanismos, o risco e o cuidado baseado em evidências. E assim, a gente utilizando um pouquinho do apoio que nós temos, tanto do lado espiritual como do lado científico, material, nós vamos conseguir aos poucos vencer essas dependências que tiram a nossa liberdade, que estragam as nossas convivências, que dificultam os relacionamentos, que acabam com a nossa saúde financeira muitas vezes e vamos conseguir finalmente chegar amanhã um pouquinho melhor do que a gente estava hoje. Então, esse foi o nosso tema de hoje, que bastante complexo. Aqui estão as referências que vocês posso passar depois.
Nós agora podemos parar de gravar e entrar na parte das perguntas para quem quiser. Agradeço a presença de todos hoje.